ficar com vergonha dos meus slides, depois dos slides do Fábio e da Eunice. Então, eu queria muito agradecer por estar aqui de novo. Eu subi no palquinho porque a minha voz não alcança grandes distâncias, então assim, eu tenho esperança de falar mais longe. E, assim, eu já falei ontem, mas a organização dessa semana acadêmica, todos nós ficamos muito gratos quando a gente recebeu o convite, é exemplar. E a gente vê que ela é fruto de um trabalho coletivo. Então, vocês nos encaminharam textos dando um pouco a linha das expectativas de quem estava organizando a semana acadêmica, do que fosse tratado em cada uma das mesas. E isso, assim, como é que a gente deveria chegar aqui, com antecedência, assim, tudo muito, os contatos, né? Tudo muito cuidadosamente pensado. E está sendo um sucesso e demonstra aquilo que se falava ontem, né? A autonomia dos estudantes da biologia, a capacidade de organizar um evento dessa natureza e do quanto a gente pode confiar num currículo em que vocês tenham mais liberdade de escolha, que certamente vão produzir coisas tão legais quanto estão produzindo como nessa semana acadêmica. Bom, dito isso e agradecendo, então é uma honra estar aqui de novo essa manhã. Eu pensei assim, quando eu recebi o convite, né, falar sobre os desafios do ensino de biologia no século XXI, e no texto aquele, né, falando quem são os estudantes que o nosso licenciado vai encontrar, né, nas escolas da rede pública, como é que a gente pode produzir sentido, né, um pouco do que o Fábio e eu estavam falando aqui, como a universidade prepara os professores, então, para o encontro com esses estudantes de educação básica, um pouco do que estava no texto, né, que vocês produziram para nos convidar. Eu fiquei pensando assim, bom, e aí eu também li, o Gui falou na troca de e-mails sobre o que ele ia falar, e eu fiquei... Os meus alunos sabem que eu sou tri-marcha lenta, assim, né, raciocínio super lento, então, em geral, eles perguntam uma coisa, fazem um comentário na aula, 2 semanas depois é que eu vou conseguir dar um retorno para aquilo. Então, eu fiquei também matutando muito sobre essa troca de e-mails, inclusive o Gui mandou, do que ele pretendia falar, e eu fiquei pensando assim, não vou antecipar o que ele vai falar, surpresa para vocês, mas eu fiquei pensando o que a escola do século XXI pode representar para os nossos estudantes da educação básica e para nós, professores, né, que viemos do século passado, como é que a gente pode estar nessa escola? E uma das coisas que eu tenho pensado muito, assim, a gente está muito mediado nas nossas relações interpessoais pela tecnologia. A gente tem, o Fábio falou antes, a gente é bombardeado por informação atualmente, né? Então, como é que a escola pode trabalhar diante disso? A escola é um lugar em que a gente ainda pode se encontrar para ter conversas face a face, olhos nos olhos. Conversas não mediadas pelas redes sociais, pela foto que a gente escolhe, né? Aquela foto de 10 anos atrás que parecia menos ruda, assim, para botar lá no Facebook, enfim. Ou aquela foto que parece que a gente está super feliz na festa, ou num lugar, assim, olha que legal. Então, esses encontros, assim, que a gente tá lá, de cara inchada, Pedro Milmar, enfim, né? Que a gente é quem a gente é mesmo. Face a face, a escola é um lugar que ainda propicia isso, assim, né? Menos uma imagem da gente menos construída, mas que a gente se encontra com o outro e tendo que viver as diferenças, os conflitos, as diferenças de valores, e lidar com isso, aprender a lidar com isso. Então eu fiquei pensando assim, bom, mas essa escola, do jeito como ela está hoje, a gente não olha muito nos olhos uns dos outros, a gente olha para a nuca do colega que está sentado na frente da gente, né, de um modo geral. Os alunos do ensino médio, que são os que eu visito mais, nos estágios de docência, eles sentam todos, geralmente, em volta das paredes, assim, porque as escolas públicas
vão perdendo alunos, né? Então lá no ensino médio muitas salas de aula são menos cheias do que as da educação básica, então eles conseguem isso, sentar encostados nas paredes, todo mundo contra a parede, assim, o vazio fica no meio. O que não deixa de ser uma estratégia de se olhar, né? Para além de olhar a nuca do colega que está na frente, mas também de proteger a retaguarda um pouco, né? Nesse ambiente que às vezes é bastante hostil, né? Na escola. Então, eu fiquei pensando que a escola hoje, ela tem nos desafiado, a universidade está tendo que correr atrás das grandes áreas de conhecimento. Há uma tentativa por meio do currículo, ontem a gente falou muito de mexer no currículo, mas o currículo, de acordo com as diretrizes curriculares para a educação básica, ele tem que ser organizado em 4 grandes áreas. A gente entra como biologia, como componente da biologia, dentro da área das ciências da natureza, junto com a física e a química, no caso do ensino médio, e no caso da educação fundamental, lá, essa grande área das ciências, né, já não é para ser dividida em biologia, física e química. Já desde sempre já não era para ser. Mas né? Daí a gente divide nas séries, né? Tradicionalmente a gente divide nas séries do ensino fundamental, trabalha com água, ar e solo lá no 6º ano, né? No 7º ano com corpo, no 8º com física e química, não sei, essa ordem agora com um ano a mais está um pouquinho diferente. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe com os colegas das outras áreas, a gente precisa sentar junto para planejar minimamente. Como é que a escola tem feito? Às vezes faz uma prova que cada um faz as suas questões e coloca, né, a questão de biologia, de física e de química, tudo na mesma prova, né? Essa exigência da gente trabalhar em grande área, a gente não sabe fazer isso. Então a gente tenta continuar fazendo o que fazia antes, com honrosas exceções, que os professores têm começado a tentar trabalhar em equipe e eleger algumas temáticas em que possam ser examinadas da perspectiva dessas áreas, né? Só que isso esbarra em algumas dificuldades institucionais, então do tempo, para as pessoas sentarem junto, para pensar junto, e em algumas dificuldades pessoais. Não, com esse aí eu não sento nem morta para trabalhar junto, né? E isso é um dos desafios que a escola tem colocado e a gente na universidade ainda não está conseguindo sentar junto. Por exemplo, eu trabalho no estágio de biologia, eu não estou sentando junto com os meus colegas da química e da física para a gente pensar junto essa grande área que a gente agora precisa começar a trabalhar. Então a gente está atrasado em relação a essa transformação curricular que as escolas estão precisando enfrentar. Esse trabalho em equipe dos professores, ele poderia produzir mudanças para que os alunos também trabalhassem mais em equipe. Trabalhar em equipe é um desafio. Ontem o Zé Cláudio contou um pouco da experiência lá, das mudanças que ele tem feito na disciplina de bioquímica, em que os alunos, no primeiro dia de aula, entram no laboratório, tem que resolver um problema, fazer um experimento e depois começar a pesquisar e estudar, né, numa educação mais tutorial, com monitores, mas resolver problemas em equipe. E depois eu fui perguntar para ele como é que era, né? Porque ele não teve tempo ali uns 15 minutos de contar uma coisinha um pouco do que é trabalhar em equipe. Ele até contou um pouco assim, né? Às vezes o monitor tem que girar nos grupos, porque é rejeitado, às vezes é o monitor que rejeita o seu grupo, porque não faz as coisas com antecedência, né? As dificuldades do trabalho em equipe e de alguém que está coordenando esse trabalho com múltiplas equipes, de como é que vai gerenciar e ajudar as pessoas a negociarem as suas diferenças. Então, eu acho que a escola é um lugar que ainda a gente pode, ainda não, a gente vai ter que começar a viver mais intensamente as interações face a face, tentando trabalhar em equipe, e a gente produz muitos aprendizados trabalhando em equipe, quando há uma reflexão não só sobre o produto do trabalho, mas sobre o processo de trabalho, em que a gente vai aprendendo a trabalhar em equipe, porque a gente também não sabe. Essa é a maior dificuldade da vida profissional, eu diria. A gente não escolhe os amiguinhos para formar o grupo, né? Na vida profissional, bom, eu vou ter que trabalhar lá com um colega com quem eu não tenho tanta afinidade, não compartilho tantos valores e vou ter que conseguir negociar com ele para a gente produzir algumas coisas em conjunto.
A mesma coisa na escola, né? A escola agora é desafiada a desenvolver essa capacidade. E aí a gente precisa repensar a nossa forma de avaliação, porque a avaliação não é mais só do desempenho do aluno. A avaliação é do processo de trabalho em equipe, nosso, professores, e dos alunos, se eles são desafiados a trabalhar juntos. E aí, algumas coisas que acontecem quando a gente propõe trabalho em grupo, né? O grupo vem e se queixa pra gente, professor, o fulano não fez nada. Agora nós vamos botar o nome dele, né? Ele vai ganhar nota sem ter feito nada. Essa é a queixa maior. E quase nunca ninguém se queixa do fulano que diz assim, não me incomodem, eu boto o nome de todo mundo, mas eu faço sozinho. Eu prefiro fazer sozinho, me incomodo menos, fica bem do jeitinho que eu gosto, sem erro de português, né? Fica fácil com uma capa de plástico bonita e tal, vocês vão me atrapalhar. Então não me atrapalhem, eu boto o nome de todo mundo e faço sozinho. Ninguém se queixa desse, né? Ninguém. Mas esse também não sabe trabalhar em equipe, tanto quanto o outro preguiçoso lá, que não consegue, que deixa, só bota o nome. Então a gente precisa, quando propõe o trabalho em equipe, avaliar o resultado daquela produção, mas avaliar o processo. Eu tive a sorte de acompanhar um grupo de 9 criaturas trabalhando na minha casa 2 fins de semana seguidos. O pessoal que é meu aluno sabe, porque isso me deu muito o que pensar. Ainda está me dando. E assim, naquele processo de trabalho, eles tinham que produzir um filme. E teve um dia que uma guria, ela chegou atrasada, ela precisava sair mais cedo. E ela ficou muito angustiada mesmo. Mas ela ajudou muito o grupo a se organizar. Vamos lá! Qual é a tua fala? Qual é a tua fala? Qual é a sequência das cenas? Eu preciso gravar as minhas cenas. Ah, mas eles têm que gravar todas. Tá, então eles conseguiram fazer tudo aquilo e a pessoa infeliz do grupo que estava responsável pela filmadora não viu que tinha acabado a bateria. Então eles filmaram tudo, não filmaram nada. Eu lá, fazendo bolo e pipoca, né? Aí, dia seguinte, todo mundo lá de novo. A tal essa não foi, porque ela não podia. Pá, nós vamos tirar o nome dela, né? Do trabalho, porque ela não ia aparecer no filme no final. E aí, o grilo falante, eu, né, que tinha observado tudo, mas que eles filmaram bem rapidinho no dia seguinte, né? Porque aquela guria tinha super organizado a história. Eu disse, mas olhem, ela foi fundamental, né? Para vocês conseguirem filmar hoje, porque ela veio ontem. Ai, eu já estou gastando muito caro, eu tinha que filmar. Então, assim, e mesmo, né? A gente só conseguiu o que ela tinha vindo ontem. Então, assim, a gente precisa, como professor daí, ou como membro da equipe, pensar no processo de trabalho e qual foi a colaboração de cada um naquele trabalho, como é que eu agi nessa equipe, se quando a minha posição não foi escutada, a minha contribuição não foi escutada, o que eu fiz? Ou eu consegui escutar a colaboração do meu colega, ou eu silenciei o meu colega porque ele falava errado, ou as ideias dele eu não concordava muito, porque eu acho que ele é meio preguiçoso, ou eu fiquei botando pressão lá no meu colega, porque eu já tinha um preconceito em relação a ele. Então, assim, trabalhar em equipe exige da gente muito mais do que trabalhar sozinho. E desenvolver uma capacidade que só fazer a prova individual a gente não vai. E exige da gente como professor, trabalhando em colaboração com os colegas, e da gente como professor coordenando essas minhas equipes de trabalho em sala de aula. Tanto para planejar esse trabalho, quanto para avaliar o processo de trabalho, ajudar os alunos a avaliarem isso.